Nosso muito boa noite a todos os nossos queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Com alegria estamos chegando até vocês com o nosso programa Mais de Deus, sempre trazendo uma palavra abençoada e sempre trabalhando temas que nós temos ministrado em nossas reuniões na Igreja Encontros de Fé de Canoas. Fique conosco então, a gente já volta. É isso aí, nós somos da Igreja Encontros de Fé de Canoas, estamos servindo a Deus nesta cidade, no Rio Grande do Sul, com muita alegria, onde temos sido poderosamente abençoados por Deus. Gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e desde já estendemos um convite para você estar participando conosco de nossas reuniões. Também queremos convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal Encontros de Fé Canoas, curtindo nossas redes sociais, curtindo nossa programação e compartilhando com os teus contatos. O tema do nosso programa de hoje é Comprometidos com os Interesses de Deus. Comigo no programa, mais uma vez, Pastor Adriano Borges, nosso colega, nosso amigo aí. Paz, Adriano, bem-vindo, tudo bem? Paz, pastor, boa noite a todos. Sempre uma bênção estar junto. Bênção de Deus, que bom estarmos juntos. Neste mês de junho, Pastor Adriano, nós estamos falando sobre a presença de Deus. E a cada domingo nós temos ministrado sobre algo relacionado à presença de Deus, para que possamos viver mais perto dele, mais juntos dele, em comunhão com ele, com o seu Espírito, e sermos abençoados, crescermos e sermos mais que vencedores. Domingo passado tu ministrou sobre alguns aspectos muito interessantes sobre a presença de Deus, e no próximo domingo nós vamos seguir com esse tema, inclusive falando sobre a vontade de Deus. Eu quero ler João 8:29, que diz assim: Ele e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Jesus disse, aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Essa conexão, pastor Adriano, de ter Deus conosco, mas também, por outro lado, fazermos o que lhe agrada. Será que é possível alguém desfrutar de uma forma plena da comunhão com Deus, da vontade de Deus para a sua vida, da presença de Deus, sem que faça o que agrada a Deus, sem que procure viver segundo o querer dele, sem procurar os interesses de Deus? Será que uma pessoa vai desfrutar da presença de Deus, pastor Adriano, sem valorizar os interesses de Deus, deixar de lado, desprezar, ignorar a vontade de Deus? Será que é possível? Eu acredito, pastor, que não seja possível, porque a presença de Deus, ela nos leva cada vez mais a fazer a vontade dele. É impossível viver na presença de Deus, viver mergulhado na palavra do Senhor e de verdade, pastor, não seguir. É uma incoerência, chega a ser impossível isso acontecer, porque Deus, ele não compactua com muitas situações, com muitas decisões, e Deus, ele não permanece aonde ele não é desejado, aonde de verdade ele não é seguido. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz isso, que a presença do Pai estava com ele, porque ele fazia o que agradava ao Pai. Exatamente, ele fazia o que agradava ao Pai. Tem um texto de Efésios que eu me lembro agora, capítulo 2, que diz que antes de seguirmos e servirmos a Cristo, nós servíamos as trevas, estávamos debaixo de um domínio maligno e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Interessante, né? Antes, na cegueira, quando estávamos no engano, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E a nossa vontade, ela está refém do pecado, a natureza humana pecaminosa, e acabamos nos distanciando do que agrada a Deus, do que é bom para nós, no contexto da verdade. Então, realmente, agora que nós estamos em Cristo, somos filhos e filhas de Deus e servimos a Deus, pastor Adriano, nós, então, vivemos para fazer a vontade dele. E se nós queremos viver na presença de Deus, se nós queremos viver essa comunhão com Deus verdadeiramente, nós vamos ter que buscar conhecer a vontade dele, ter esse interesse, esse é um ponto, esse desejo de saber, de fazer o que agrada. Então Jesus diz, aquele que me enviou está comigo. Deus está presente na minha vida, eu estou vivendo na presença de Deus, Ele não me deixa.
porque eu faço sempre o que lhe agrada a Jesus. Não diz que ele faz de vez em quando. De vez em quando eu faço as minhas vontades, de vez em quando eu faço as do Pai. Só quando ele achava bom, né? É melhor a vontade dele. Sempre é do Pai prevalecer. Exato. Faço sempre o que lhe agrada, né? Tem um texto de Efésios 5, 17, 18, que diz assim: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então aqui diz: procurem se encher do Espírito e não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Duas coisas aqui, pastora Adriana. A primeira, que quem não procura compreender a vontade de Deus é insensato. Aos olhos de Deus está sendo insensato. Não sejam insensatos, né? Não sejam pessoas tolas, em outras palavras, mas procurem compreender. Ou seja, tem que existir um desejo, uma iniciativa de querer conhecer, de querer saber a vontade de Deus. É verdade, né? Esse passo que nós damos em direção ao conhecimento é muito importante, porque por aí alguém pode pensar que essa vida com Deus, essa presença de Deus, pastor, ela acontece ao natural. Né? E o amor de Deus, ele vem sobre nós. Um culto como ontem, por exemplo, nós vimos a presença de Deus, desfrutamos de um agir de Deus, Deus tocando as pessoas, né? Levando as pessoas até a presença dele. Mas depois desse toque, depois de que Deus ele nos chama, né? Esse passo, exatamente, é um convite de Deus, né? E esse passo em direção a conhecer a Deus, a buscar a Deus, ele é nosso. A palavra nos ensina isso. Né? Então, quando a palavra diz procurem, né, conhecer a vontade de Deus, há uma procura, há algo precioso que está ali e nós podemos, devemos, e é a vontade de Deus que venhamos a desfrutar. Né? Então, esse desejo de conhecer a vontade de Deus, pastor, é fundamental. Né? Isso acontece através da palavra, através do congregar, através da comunhão. Isso pode ser experimentado por todos nós. Exatamente. Há um texto do profeta que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um progresso, né? Em Colossenses, capítulo 1, fala, né? Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja bem, a oração de Paulo era essa: que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse texto ele concorda muito, ele harmoniza muito com o texto de Efésios que nós lemos. Procurem compreender qual a vontade de Deus. Esse texto harmoniza. Então aqui diz, né? Paulo orava: peço que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Transbordem, né? E aí diz no versículo 10: desta maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que forte essa palavra! Vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Como é que nós vivemos de modo digno do Senhor? Como é que nós vivemos na presença de Deus? Fazendo o que agrada a Ele. Então, uma pessoa que não está fazendo a vontade de Deus e não agrada a Deus, ela não está vivendo de modo digno do Senhor, Adriano. Verdade. E aí ela não pode se iludir achando que Deus está atuando na vida dela e a presença dele é real na vida dela, porque não é. É uma ilusão. É uma ilusão. E é interessante que a palavra fala dessa maneira, né? Ou seja, há uma maneira de viver e agradar a Deus. E é conhecendo mais o Senhor. Nós precisamos entender que Deus ele é infinito em tudo aquilo que Ele é e faz. Por mais que nós conheçamos a Deus, né? Sempre há mais de Deus para conhecer. Isso é algo incrível na presença de Deus e uma vida como o Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desfrutamos da sua presença, das suas bênçãos, da sua direção. E a palavra de Deus é esse caminho. Né? Quando nós conhecemos, a palavra fala, né, que isso transborde em nosso coração. Ou seja, não pode ser algo raso, não pode ser algo numa medida pequena. Às vezes a gente conhece ali a vontade de Deus até um certo ponto e acha que já é suficiente, acha que aquilo já é o suficiente para que possamos vencer os desafios, as lutas, e a gente percebe que não é. Por isso que transbordar do conhecimento de Deus é muito importante, ou seja, mergulhar em tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Exatamente. E dessa maneira nós vamos viver na presença dele. Jesus falou, Jesus disse: o Pai está sempre comigo, a presença dele está sempre em mim, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, é de se concluir que quem não faz o que agrada a Deus também
por outro lado, não terá essa presença de Deus na sua vida. Mas se cada um de nós procurarmos agradar a Deus, fazer a sua vontade e buscarmos os interesses de Deus e não apenas os nossos, nós vamos verdadeiramente desfrutar da presença de Deus. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje. Nós queremos incentivar quem está nos assistindo a fazer o que diz em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Não vivam como tolos, Adriano. Exatamente. Mas procurem compreender a vontade de Deus. Tem um texto de Coríntios também, que eu tenho separado aí, que é muito forte. 2 Coríntios 5,15, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É interessante isso, né? Morrer para nós mesmos. Exatamente. Parece algo, né, até incoerente quando se fala de vida, né? Quando a gente fala da presença de Deus, a gente fala de vida. Daqui a pouco vem uma palavra que diz que nós devemos morrer. Né? Como que isso funciona? Na verdade, quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pensa, a vontade dEle é muito maior, pastor, do que tudo aquilo que nós possamos viver. E o que tem que morrer em nós é aquilo que conflita com a vontade dEle. Exatamente. Aquilo que conflita com a vontade de Deus e tudo que vem de Deus é vida para nós, então tem que morrer. Tem que morrer o que conflita com a vontade de Deus para que a vida dele se manifeste em nós, né? E a bênção chegue. Exatamente. É isso aí. A bênção de Deus, ela é fruto, né, dessa morte no sentido das nossas vontades que conflitam com a vontade de Deus. E quando vivemos a vontade de Deus de verdade, nós desfrutamos da bênção de Deus na família, no trabalho, no coração. As coisas começam a ter luz. A luz de Deus começa a entrar, pastor. E aí a gente começa de verdade a entender por que Deus insiste tanto para que morramos, para que Ele viva. E que possamos viver para Ele e não para nós mesmos. Dessa maneira, nós vamos desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas, comprometidos com os interesses de Deus. Queremos orar agora e te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos e abençoamos a todos aqueles que nos assistem e nos acessam. Oramos para que a Tua presença, Senhor, ela seja real, e ela venha fazer parte do dia a dia, da vida como um todo, de cada um dos nossos irmãos. Que ninguém abra mão dessa presença, desse privilégio concedido aos que creem em Ti, aos Teus filhos e filhas. Mas também dá-nos um coração disposto a viver para o Teu agrado. Dá-nos um coração disposto a buscar os Teus interesses e não os nossos corações, para que possamos desta maneira desfrutarmos mais da Tua presença, crescermos no conhecimento do Senhor e vivermos os Teus planos para nós. Nos abençoamos a cada um, abençoamos a família, abençoamos a saúde, o trabalho, que o Teu Espírito, a Tua presença transborde em cada coração. Assim oramos e Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção de Deus, que o Senhor te abençoe grandemente no dia de hoje, nesta noite, que Ele preparou para cada um de nós, tá certo? Muito obrigado por nos acompanhar, obrigado à nossa equipe técnica. E Adriano, muito obrigado mais uma vez e vamos em frente até o próximo. É isso aí, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar participando e vamos em frente. Um abraço, até o próximo programa. Paz.